Olá, queridos alunos da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro e eu vou trazer para vocês a resolução das atividades da semana 1, semana 2 e 3 e semana 4. A gente já falou sobre a matéria na sala de aula, eu já fiz com vocês a correção, mas eu vou trazer para vocês essa videoaula com a correção para vocês terem e aí no material de vocês, correto? Então, semana 1, nós falamos sobre a filosofia no mundo antigo, ética, política, desigualdade. Então, nós falamos sobre o senso comum e o senso crítico, a diferença entre um e o outro, que o senso comum é aquele conhecimento construído por meio das experiências vividas, que não é fruto de uma reflexão mais aprofundada sobre as coisas, e o senso crítico, que é aquele conhecimento onde você vai analisar positivamente e negativamente determinada situação e vai fazer com que você construa uma resposta como fruto de um exercício completo de reflexão. Fala sobre a questão do filósofo Platão e o famoso mito da caverna. Fala sobre a questão do destino, mito e destino na cultura grega, onde cita o exemplo do mito das moiras, onde fala sobre a questão do destino do ser humano, pautado nessas três deusas. Então, a moira, personificação do destino individual, do que deve ser realizado por aqueles que passam na Terra. Então, é como se fosse a materialização de uma lei que não pode ser transgredida pelos deuses sem alterar a ordem universal. Então, eram três irmãs que viviam para comandar o destino do ser humano. Então, por mais que se tente escapar dele, né, do destino, não é possível fugir daquilo que já foi decidido pelas três senhoras. A Clotos, Laquesis e Atropos são as três irmãs que teciam o fio da vida de cada um do ser humano. Então, a primeira era a fiandeira, que vai puxando o fio da vida. A segunda é a que enrola o fio e sorteia quem vai morrer. E a terceira é quem o corta esse fio. Então, pautado nesses pontos que foi falado sobre senso comum e senso crítico, sobre o mito da caverna de Platão e sobre o mito e o destino da cultura grega, pautando aí o mito das três moiras, vocês iam responder as atividades. A primeira delas, a filosofia surge na Grécia aproximadamente no século VII a.C. e procura formular questões e respondê-las apenas com auxílio da razão, voltando-se contra o mito, os preconceitos e o senso comum. Nessa busca pelo conhecimento do mundo e do homem, ela se constitui em sua origem como uma cosmologia racional de tendência monista. Isso significa que a filosofia surge. Aí vocês iam assinalar qual alternativa tem a ver com a definição de filosofia surgindo na Grécia, procurando formular questões cosmológicas. Então, a alternativa que mais se aproxima da proposta é a letra A, propondo uma concepção racional da ordem cósmica e buscando um princípio único originário. Então, concepção racional de ordem cósmica seria o cosmos, que seria relacionado à natureza, buscando um princípio único originário, que seria a questão dos pré-socráticos, onde cada filósofo tentava encontrar um princípio originário que desse origem a todas as outras coisas. Então, letra número 1, letra A. Vocês podem marcar aqui. Número 1, letra A. Número 2 fala sobre a alegoria da caverna, ou mito da caverna,
uma metáfora escrita por Platão, no livro chamado A República, onde nele o filósofo utiliza seu mestre Sócrates como um personagem responsável por narrar a vida de um prisioneiro criado no fundo de uma caverna. Uma metáfora que acreditava ser verdade não passava a ser sombras projetadas no fundo da caverna. A metáfora escrita por Platão cumpre um sentido didático para ensinar que o verdadeiro conhecimento surge da libertação das correntes, dos preconceitos e das opiniões. Portanto, letra correta, letra C. O conhecimento verdadeiro surge da libertação das correntes, dos preconceitos e das opiniões. Número 3. Vai estar falando sobre a questão do mito das três moiras. Segundo esse texto, não há o exercício da liberdade, por quê? Aí vocês iam assinalar qual alternativa não tem nada a ver com liberdade. Então, letra A. Segundo o texto, destino é algo que não existe. É uma simples criação imaginária. Então, se o texto está falando sobre destino, essa alternativa não tem nada a ver. Por quê? O mito fala de destino. E aqui, ó, segundo o texto, destino é algo que não existe. Então, essa está fora. Letra B. Nosso destino dependerá exclusivamente das nossas escolhas. Também não. Por quê? Que segundo esse texto, então, segundo esse texto, você vai ler esse texto e vai responder. Então, nosso destino dependerá exclusivamente das nossas escolhas? Também não. Porque não adianta você escolher uma coisa se o destino está escrito outra coisa. Então, essa também não. Letra C. O ser humano não pode ser livre, pois somos seres totalmente determinados. Determinados aqui é questão do destino, determinismo. Então, o ser humano não pode ser livre. Se aqui fala sobre destino, o ser humano não pode ser livre. Então, essa é a resposta. Letra C. Ok? E a número 4, de acordo com o texto acima, define senso comum e senso crítico. Essa é uma resposta bem simples. Vocês iam lá no texto de vocês e iriam apenas identificar a resposta. Senso comum e senso crítico. Está por aqui. Era só vocês lerem o texto e responder. Mas aqui está a resposta para vocês. Senso comum, pensamento construído por meio das experiências vividas, mas que não é fruto de uma reflexão mais aprofundada sobre as coisas que nos cercam. E senso crítico exige uma visão de mundo, analisar os aspectos positivos e negativos de determinada situação e construir uma resposta que seja fruto de um exercício completo de reflexão. Essa é a semana 1. Vamos agora para a semana 2 e 3. Essa é a semana 2 e 3, 2 semanas em uma para vocês. Está falando sobre a cidade ideal e a justiça. Vamos estar falando aqui sobre Platão, alguns conceitos de Platão, o pensamento político de Platão, onde ele vai falar sobre a cidade ideal, dividida em 3 classes sociais: artesãos, guerreiros e sábios, onde os sábios, ou também chamados de filósofos, seriam as pessoas ideais para governar a cidade, para governar a polis. Aqui, na concepção platônica, a cidade deveria ser governada por filósofos, pois esse seria quase impossível separar filosofia da vida política. Então, o filósofo garantiria que a cidade fosse conduzida por meio da justiça. Então, o Platão escreve um livro chamado A República, onde ele faz essas constatações. E
tenta responder a pergunta: o que é a justiça? Quais as características da sociedade justa? E aí tem o texto todo aí, vocês vão ler o texto, o material de vocês, e vão responder às atividades. Primeira delas: o mundo grego no século IV a.C. era marcado por uma estrutura de cidade-estado dispersos pelo território helênico. Essa fragmentação política levou os filósofos a procurarem estabelecer uma ideia sobre as formas de governo que fossem as mais adequadas. Entre essas ideias, pode-se destacar: a resposta correta seria letra D, governo de filósofos defendido por Platão. Número 2. Segundo Platão, as opiniões dos seres humanos sobre a realidade são quase sempre equivocadas, ilusórias e, sobretudo, passageiras, já que eles mudam de opinião de acordo com as circunstâncias. Como agem baseados em opiniões, sua conduta resulta quase sempre em injustiça, desordem e insatisfação, ou seja, na imperfeição da sociedade. Em seu livro A República, ele, no caso Platão, então, idealizou uma sociedade capaz de alcançar a perfeição desde que seu governo coubesse exclusivamente. Vocês iam assinalar a alternativa que tem a ver com a cidade ideal. Então, para Platão, a cidade ideal seria aquela governada por guerreiros, tiranos, os mais ricos, os demagogos ou os filósofos. Como a gente já comentou na aula, seriam, letra E, os filósofos. Os filósofos, porque somente eles disporiam de conhecimento verdadeiro e imutável. Agora é o seguinte, na sequência aqui, eu pedi para vocês lerem o texto, o mito Anel de Giges, e ouvirem a canção 4 vezes Você, da banda Capital Inicial. Coloquei aqui a letra, vocês iam ouvir e iriam responder as perguntas. Após a leitura do texto da música, respondam as questões. Você concorda com Glauco? Justifique sua resposta. O pensamento do Glauco é esse pensamento aqui no final. Não precisa ser justo, basta parecer justo. E aí vocês iam dar uma resposta. A resposta é uma resposta pessoal, de acordo com o que você entende sobre isso, sobre o que foi falado, sobre ser justo, sobre ser virtuoso, sobre você praticar as coisas corretamente, tanto em um lugar como no outro, mesmo quando você está sozinho ou em meio à multidão, o seu comportamento deve ser o mesmo. Quando você age de uma forma diferente quando está sozinho, tem algo errado. Então você vai dar a sua resposta pessoal de acordo com a sua visão, o seu entendimento sobre ser justo. O que é ser justo para você? Aí nós temos a número 4. Que relações podemos fazer entre o mito Anel de Giges e a música 4 vezes Você? Então, tanto o mito Anel de Giges como a música, elas fazem menção da possibilidade de se fazer coisas quando não tem ninguém vendo. Quando muitas das coisas mencionadas na música são tabus em meio à nossa sociedade atual. Então, tanto o mito como a canção
fazem menção à possibilidade de se fazer coisas quando não tem ninguém vendo. Muitas das coisas mencionadas na música são consideradas tabus sociais que vivenciamos. Então, tanto o mito Anel de Giges como a canção Quatro Vezes Você fazem menção a essa possibilidade de se fazer coisas quando não tem ninguém vendo. Muitas das coisas mencionadas na música são consideradas tabus sociais que vivenciamos em nosso dia a dia. Então, várias situações acontecem no nosso dia a dia que estamos lidando com isso diariamente, né? Vivenciamos em nosso dia a dia. Essa é a resposta da número 4. Vou colocar aqui de vermelho. E a número 5. Levando em consideração os textos, o que caracteriza um homem justo? Seria aquele as definições de ser ético, aquele que age corretamente em qualquer lugar. Então, seriam as definições de ser ético. Uma pessoa que é ética em qualquer lugar que ela está, qualquer lugar que ela esteja, e não somente quando ela está junto com multidões. Uma pessoa ela é ética quando ela está junto com milhares de pessoas, quando ela está junto com algumas pessoas e quando ela está sozinha em seu quarto, quando ela está sozinha consigo mesma, ela é a mesma coisa. Então, as definições de ser ético, ou seja, aquele que age corretamente em qualquer lugar. Coloquei aqui de vermelho, também para vocês terem a resposta mais clara. E a semana 4, que é sobre o filósofo Aristóteles. A ética do meio termo, a ética virtuosa, pautada na virtude. Né? O conceito de moderação, de você agir virtuosamente praticando o meio termo, de você não fazer nada em excesso e nem pela falta daquilo. Um exemplo seria a coragem. Você não pode ser nem covarde e nem temeroso. Você tem que praticar o meio termo das virtudes. Então, na visão de Aristóteles, os homens estão conectados em um contexto social, já que o homem é, por essência, um animal, um ser social e político. Ele não pode realizar a sua perfeição sem o Estado. Então, a política de Aristóteles baseia-se na moral e na ética. Então, para Aristóteles, o papel do Estado é a virtude, a formação moral de seus cidadãos. Então, Aristóteles ensinava que política e ética estão intimamente relacionados. Não tem como a política existir sem a ética naquele tempo, né? Porque se nós formos analisar hoje, as coisas mudaram, né? Mas vamos lá para as atividades. De acordo com Aristóteles, a vida consagrada ao ganho
tem como fim a riqueza, não é a vida feliz. Portanto, a vida consagrada ao ganho identifica erroneamente o que é o bem ou a felicidade. Qual a principal razão invocada por Aristóteles para rejeitar a vida que tem como fim último a riqueza? Seria essa letra A, a vida consagrada ao ganho. A vida consagrada ao ganho é apenas um meio e não um fim em si mesmo. Número 2. De acordo com o texto, como se adquire a virtude? Então, como se adquire a virtude? Praticando a autorreflexão, praticando a análise das suas escolhas, você sendo virtuoso, você querendo praticar o bem. Então, a número 2, né, de acordo com o texto, como se adquirir a virtude, eu coloquei aqui algumas ideias, através de uma vida pensada, através da autorreflexão, de uma contemplação racional sobre as suas escolhas, você ter em mente como as suas escolhas vão interferir na sua vida, se as escolhas que você fez vai ser boa ou vai ser ruim, se ela vai ser prejudicial ou não. Praticar a virtude com moderação, evitando os vícios do exagero ou da falta, praticando o meio termo das suas virtudes. O hábito, a prática e a autodisciplina são fundamentais para que se adquira uma vida virtuosa. Depois, a número 3. Escreva um texto relacionando o papel do homem na prevenção do Covid-19, sendo ele um ser social e político. Coloquei aqui algumas ideias também, claro que você pode colocar diferente disso daqui, mas eu coloquei apenas para orientá-lo você na sua resposta. Então, o isolamento social é uma alternativa de impedimento e circulação do vírus. Outras formas de combate à doença é o uso de máscara e álcool em gel, que são formas de combate a esse vírus. E aí ficam as perguntas. Se sua ação pode levar à morte de outra pessoa, o que fazer? Como fica a sua consciência caso alguém fique doente ou morra por sua causa? Em quem confiar? Na Organização Mundial da Saúde ou no líder político? E aí fica a dica para você elaborar a sua resposta, para você elaborar o seu texto. Ok? Então está aí a correção da semana 1, semana 2 e 3, que está 2 semanas em 1, e da semana 4, que nós terminamos hoje. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo encontro.